Cadê o livro? Enfim, é isso. Eu acho, sabe que uma das coisas que eu acho bem intrigantes? Observar as outras espécies, observar a nossa. Eu gosto muito de ficar pensando, imaginando, né? Igual eu pensei assim, nossa, o Brasil é um terreno tão antigo, com uma história tão recente, e eu fico pensando, parece que falta um pedaço. Sabe quando parece que alguém conta uma coisa para você e você fala assim, mas não sei, que parece que tá faltando uma parte da história, né? Da história não, da pré-história, né? Que não foi contada, que não foi vista. Acho interessante o movimento do ser humano caminhando por toda a terra, né? Com suas famílias. Eu às vezes eu fico pensando, né? Eu acho interessante também a capacidade de ser, nossa, de ter características e qualidades que a gente acha tão bonito, né? No ser humano e outras espécies também, né? Como que tem espécies como, por exemplo, as araras, os pinguins, acho que tem outras espécies também que demonstram maturidade, por exemplo, em relação ao relacionamento amoroso. Tão especial, né? Muito melhor que a nossa, que eles são tão fiéis, né? Eu acho que os cisnes também são, se eu não me engano, também são monogâmicos. É interessante, é 880 às vezes, né? A crueldade, né? E a bondade, o egoísmo, como eu falei, o altruísmo. Não só nosso, outras espécies também, né? Os golfinhos dizem que eles se reúnem em bando coletivo e fazem estupro coletivo. O ser humano também faz isso. As diversas capacidades. Quer ver? Mudanças. Nossa, eu achei extremamente. Nossa, o panda, que era super carnívoro, virou vegetariano e ele tá super bem. Tipo eu, né? Ele tá super bem. Não come mais carne, mas tá até bem gordinho, né? Igual eu. Você para de comer carne, você para de tomar leite e acha que vai emagrecer? Nada, emagrece não. Pois é. É igual dizem, né? Olha a lagarta, né? Que não só come matinho e é bem gordinha. Então, o coró, né? Sei lá. Só come coco. Eu acho tão intrigante tudo isso, sabe? Os comportamentos das pessoas e o comportamento das outras espécies, as muitas coisas invisíveis que a gente não vê, que não é contado. Como eu estava pensando outro dia, que a palavra ela foi feita para ser mentira, para inventar a mentira, né? Porque o corpo não mente, então os achados de ossadas, enfim, geralmente, né, os fatos, né, eles não mentem como a palavra, a escrita, né, então acontece uma coisa, você vai e fala diferente, ou escreve diferente, ou um pouco a mais, um pouco a menos, né. Como, por exemplo, essa moça que chega na vida dele, do Isamitiba,
que vai se tornar a esposa, a mãe dos filhos dele, ela chega na família, depois que eles vão embora, provavelmente ele começa o burburinho, né? Ó, fulano, não sei o quê. O que você achou dela? Ah, não gostei dela não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí vão, né? Talvez inventando até defeitos que ela não tinha, ou diminuindo as qualidades, né? Como eu falei da autoestima também, isso é uma coisa comum que fere a gente, né? A gente ter escutado na infância muita coisa que a gente não deveria ter escutado, né? A gente ter sido desconstruída, né? Então, eu acredito que a gente não tem consciência do quanto que a gente ganha as oportunidades, que a gente pode se transformar. O medo, o egoísmo é que impede, né, tudo isso. E, enfim, esse é o comentário de hoje sobre o obrigado, minha esposa. Eu não sei também se você chegou a um lugar, foi mal recebida, mal recebido. E saiba que isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com as pessoas, com o egoísmo dela, com o medo delas de perderem um lugar, né? Porque a partir do momento que você toma um posto, ou porque você tomou posse daquele posto, ou você foi colocada ou colocado lá, igual ele colocou ela nessa posição. Claro que ela também, a partir do momento que ele coloca, porque ela colocou ele no posto de namorado, marido, né, dela. Mas você não pode dar um passo para trás por medo das pessoas, né? Você tem que ficar, continuar, para você ser isso, um terreno antigo, que não vai ficar dando dichin. A gente fala dichin, né, em japonês, terremoto, não vai ficar se tremendo com medo das pessoas, né? Não vai ficar mexendo naquilo que tá bom. Se tá bom, tá bom. Não mexe mais, né? Não fica acrescentando mais, sabe? Não fica se prostituindo, não fica se, sabe? Promiscuindo, como que, enfim, de promiscuidade, não fica, né? Não fica pensando muito, né? Pergunta para Deus e para os seus sentimentos. Em como você se sente com essa pessoa, ou nesse novo cargo, ou nessa nova posição, como você se sente? Porque as pessoas, como a gente desconhece, nossa, esse terreno tão antigo, será que aconteceu, né? Será que as pessoas aqui são tão antigas mesmo? Será que não aconteceu alguma coisa antes? Se é mais, a terra estava mais assentada, eu imagino, então que era um lugar melhor, né? Então talvez, enfim, não sei. Como o ser humano ele vai andando, né? Ele era nômade, ele ia procurando o que? Um lugar mais estável para ele ficar. E eu imagino que aqui é mais estável, né? Se é mais antigo, não treme tanto, não fica caindo tantos pedaços de rocha, então mais seguro, né? Então assim, as pessoas elas não sabem, né? O que a gente sabe. Elas desconhecem a história, elas desconhecem, sabe, as nossas lutas, as nossas dores, nossas construções, as nossas andanças. Por isso elas não têm esse direito de opinar, porque elas nem sabem de nada. E aliás, às vezes a gente tem a impressão que nem a gente sabe. Essa tentativa de ter controle sobre todas as coisas é horrível. Imagina se a Terra quisesse ter o controle e continuado a ser aquele lugar inóspito, venenoso que era, né?
Tem gente que fala assim, mas não foi assim. Deus criou a terra, né, em 7 dias. Mas pela maneira que talvez tenha sido, né, dessa maneira como é explicado, né, como os cientistas explicam, parece tudo que eles vão contando nossa, foi sem querer, muito um acaso, de repente formou o Sol, mais um erro, de repente formou a Lua, Então, a impressão que eu tenho é que tem muita coisa boa na nossa vida que as pessoas vão apontar e falar, é um grande erro, vai para a fogueira, que nem, acho que Galileu Galilei, né? Ele foi sentenciado à prisão domiciliar porque ele atestou a teoria de Nicolau Copérnico, né, de que a Terra girava em torno do Sol. E parece que eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Assim como muitas pessoas acreditam que a Terra é plana, né, por causa de alguns escritos bíblicos. E eu acho que naquela época a fogueira, né, era algo da igreja também, de que, não sei essa necessidade de que o Sol é que girasse em torno da Terra aqui. E muitas vezes esse apego a alguma teoria antiga, né? E as coisas, elas têm duas maneiras de você encarar, sabe? É igual eu escuto. Ainda hoje tem mulheres que falam, se você tá me traindo, não me avise. Se você sabe que o meu marido tá me traindo, não me diga nada. E às vezes as pessoas são assim em relação às teorias. Se você descobrir que a minha teoria é falha, não me conte, não me fale, porque eu não quero saber. Enquanto eu acho que é muito mais importante a busca pela verdade. Às vezes as pessoas determinam umas ou outras como boas e como más, né? E enfim, eu acho que o ser humano, ele tem muitas coisas que ele quer ter o controle, ele quer se definir como ele é o grande benfeitor da Terra, e às vezes se ele descobrir que ele não é, ele vai ficar bastante frustrado. Bem, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe você. Continue, né, as suas buscas por verdade. Eu espero que você encontre o amor, a simplicidade e que você seja muito feliz. Tchau, Deus abençoe vocês.